tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Cintia Sena. Hoje vamos falar quem são as pessoas que têm a obrigatoriedade de realizar a sua declaração de ajuste anual sobre o imposto de renda agora em 2023, referente às suas movimentações de 2022. Perfeito? Nós tivemos atualizações esse ano que foram bem significativas, principalmente para aquelas pessoas que estão aí dando o seu pontapé inicial no mercado acionário, ou seja, lá na Bolsa de Valores, e que essas pessoas antigamente, até o ano passado, eram obrigadas a declarar simplesmente por ter movimentado R$ 1, por ter deixado R$ 1, ela tinha que fazer a sua declaração. Então, acredito que a gente venha aumentando o número de pessoas que têm se aventurado, que têm colocado, sim, seus recursos para render, para diversificar, e essas pessoas, dependendo do valor e até pelos estudos que eles olharam junto à B3, são valores mínimos. Então, iria aumentar um volume de pessoas fazendo a declaração e que não traria nenhum benefício para a Receita Federal. Pelo contrário, traria muito mais trabalho de volume de pessoas realizando essas declarações. Perfeito? Então, vou compartilhar com vocês um material que eu preparei aqui, que a base dela é a instrução normativa que traz as regras de quem precisa ou não fazer a declaração desse imposto de renda. Perfeito? Então, vamos lá. Então, quem está obrigado? O que é importante aqui? Atendeu a qualquer um desses requisitos aqui, tem que fazer a declaração. Não é a somatória deles, tá bom? Ah, não atendi o primeiro item, mas eu atendi o segundo item, tenho que fazer a declaração. Ah, atendi um item só, vou colocar só aquela informação que eu estou sendo obrigado. Aí, se uma vez tendo que declarar, você tem que declarar tudo. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro ponto é: quem recebeu de janeiro a dezembro de 22 acima de R$ 28.559,70 relacionados a ganhos que são tributáveis. O que significa isso? Que são ganhos que são sujeitos a cálculo do imposto de renda, como um salário, como o Prolabore. Quando eu sou autônomo, eu emito uma RPA. Então, essas rendas, esses ganhos, acima de 28.559,70, você é obrigado a fazer a declaração, tá bom? Qual a segunda condição aqui que eu também posso cair nessa situação? Olha, eu não trabalhei o ano passado, eu recebi seguro-desemprego, eu recebi, por exemplo, FGTS, eu recebi dividendos, eu recebi retorno da minha caderneta de poupança, que é isenta de imposto. Então, por exemplo, se ao longo do ano a somatória desses retornos for superior a R$ 40.000, eu tenho que fazer a declaração do imposto de renda. Perfeito? Terceira condição: se ao longo do ano passado eu tive algum ganho quando eu vendi algum bem meu. Por exemplo, eu tinha uma moto, vendi a moto e o produto dessa venda dessa moto me gerou um ganho. Por exemplo, a moto era 10.000, eu vendi por 15. Eu tenho ganho de 5. Eu sou obrigada a declarar, porque aqui, ó, não tem valor. E aí o que a gente tem que olhar é se esse ganho ele está sujeito ao imposto de renda. Então, tem algumas regras de alguns bens que eles são isentos e alguns bens que não são isentos, tá bom? Quarta regra: realizou a operação de alienação. Lembra a palavra alienação significa venda, tá bom? Na bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados.
Antigamente, isso aqui realizou operações na Bolsa de Valores, tem que declarar. Agora tem duas condições. Se você fez venda e essa venda, quando você somar a venda do ano inteiro, for superior a 40 mil reais, você tem que declarar. Se ela for 39 mil, você não precisa declarar. A venda, tá bom? Não é o ganho, é o total que você vendeu. Ah, vendi 10 mil em janeiro, vendi 10 mil em junho, vendi 10 mil em dezembro. 30 mil, não preciso. Agora, vendi 40 ou acima disso, eu preciso fazer a minha declaração, tá bom? E também fiz uma venda lá, o total não dá superior a 40 mil, só que uma dessas vendas, porque a gente tem dentro do mês, se eu vender acima de 20 mil, eu tenho ali o meu cálculo de imposto de renda. Então, vamos pensar que em um mês ali eu vendi. Tive que recolher o meu imposto, porque foi superior, fiz o cálculo da venda e recolhi esse imposto. Ou ainda me aproveitei de prejuízos que eu tinha do passado para diminuir o valor do imposto, ou até cheguei a não pagar. Tenho que fazer a declaração. Continuando. Tem uma atividade rural. E essa atividade rural teve de receita bruta acima de R$ 142.798,50. Tenho que fazer a minha declaração. Eu não faturei isso, eu não tive esse retorno, mas eu quero aproveitar para compensar esse ano prejuízos que eu tive nos anos anteriores. Tenho que fazer a declaração para conseguir fazer essa compensação. Sexta condição: se no final do ano passado a somatória de todos os meus bens, todos os meus direitos, for superior a 300 mil. Você tem que somar o quê? O seu carro, a sua casa, a sua moto, o saldo das suas aplicações financeiras. Então, soma tudo que você tem aí de posse seu, de direitos, de valores a receber. Se isso for superior a 300 mil, mesmo você não atendendo nenhuma das outras condições, você tem que realizar a entrega da sua declaração. E sétimo passo aqui também, eu não morava mais no Brasil, eu estava em um outro país, tinha dado minha saída definitiva e agora eu regressei. Eu voltei e tive essa alteração de condição, ou seja, eu passei a condição de residente no país, eu tenho que fazer a declaração do meu imposto de renda, mesmo que não tenha qualquer valor movimentado ao longo do ano. Eu tenho que fazer essa declaração para dar esse start dessa nova condição. Olha, estou aqui no país, estou fazendo as minhas movimentações por aqui. E oitavo, optou pela isenção de imposto num ganho de capital. Então, eu tinha uma casa, por exemplo, então, ó, venda de imóveis residenciais. E existem algumas condições que eu posso me aproveitar da isenção na venda. E eu quero aproveitar dessa isenção no prazo de 180 dias. Então, eu vendi minha casa em novembro, quero até 6 meses, eu acredito que eu vou comprar uma outra casa. Então, eu quero ter a isenção do ganho que eu tive nessa venda, ou seja, eu não quero pagar imposto aqui, porque esse dinheiro vai ser utilizado para adquirir um novo imóvel. Então, é basicamente uma troca que eu estou fazendo. Assim sendo, querendo aproveitar dessa isenção, você precisa fazer a declaração. Perfeito? Assim, a gente chega aqui. Quem está dispensado? Então, se eu atendi até aquelas regras, mas pode ser que eu não precise fazer a minha declaração, sabia? Caso eu seja casada, casado, e os bens comuns.
meu, do meu esposo, do meu companheiro, está já declarado na declaração dessa outra pessoa. Eu não preciso declarar novamente. Eu não preciso fazer a minha declaração se as informações já está lá de posse desta outra pessoa. E desde que, se eu tiver bens que não é do casal, não é da união, meus bens pessoais não exceda a 300 mil. Caso exceda, eu tenho que fazer a declaração. Mesmo os bens do casal já tendo sido declarado nessa outra informação, tá bom? Então, isso aqui é importante. E caso atendi qualquer uma das regras anteriores aqui, porém, eu sou um dependente de uma outra pessoa, seja do meu esposo, esposa, seja da minha mãe, do meu pai. Então, se eu já sou dependente de alguém, tudo que eu tenho de informações já vai estar na declaração dessa pessoa, na onde eu apareço como dependente, e eu não preciso fazer uma declaração à parte, porque ela já vai estar lá, perfeito? Então tem que informar tudo na declaração do de na onde você é dependente. E também, olha, não atendi nenhuma dessas condições, não sou dependente, não tem declaração lá do casal, não tive meu ganho, mas eu quero fazer a declaração. Eu posso? Pode. Então, você, mesmo que desobrigado, pode fazer a declaração. E eu acho legal, principalmente, para você aprender, para você entender e você ter também como um parâmetro de evolução do seu patrimônio, evolução dos seus ganhos. Então, é legal para você se desenvolver, tirar esse receio, esse medo de fazer a declaração e também o medo de que te impede de fazer outras ações por conta da declaração, tá bom? E também eu não posso aparecer em mais de uma declaração. Se eu sou dependente de uma pessoa, eu não tenho que estar dependente em nenhuma outra. Se eu sou dependente de alguém, eu não posso estar numa outra declaração, seja a minha. Se eu já fiz a minha declaração, eu não posso aparecer em nenhuma outra declaração. Então, é uma para cada pessoa, tá bom? Então, isso aqui é muito importante, tá? Para que você não tenha ali duas informações sendo compartilhadas com a Receita Federal. E aqui outra coisa que eu tenho que olhar também. Vi lá que eu tenho que fazer a minha declaração atendo a alguns daqueles requisitos. Como que fica a questão dos meus bens e direitos? Eu tenho que colocar tudo mesmo? Como que eu faço essa questão do que declarar, do que não declarar em relação ao ano anterior? Então, eu vou ter que declarar não só os meus ganhos, não só o meu patrimônio, eu vou ter que declarar a minha dívida. Exato, se eu tiver dívidas, eu vou ter que declarar também. Isso não é ganho, mas eu preciso declarar para quem que eu estou devendo, quanto eu estou devendo. Então, essa informação precisa constar lá na declaração também, tá bom? E eu também não precisarei incluir na declaração alguns bens cujos valores sejam inferiores a 140. Ah, eu tenho duas contas correntes e uma tem R$ 100 e a outra tem R$ 30. Preciso colocar essa informação na declaração? Não. Você só vai colocar se o saldo que tiver lá na data de 31/12 for superior a R$ 140. Eu só vou declarar os meus bens móveis, meus direitos, valores a receber, se o total dele ali for superior a 5. Se for inferior, eu posso? Posso. Sou obrigada? Não, porque a Receita Federal fala que você não precisa declarar valores inferiores a
5.000, exceto veículos automotores, embarcações e aeronaves. Eu também não preciso declarar, vou fazer a declaração, mas eu não preciso colocar lá na minha ficha de bens e direitos as ações que eu possa ter de uma mesma empresa cujo valor é inferior a R$ 1.000. E até fica estranho, né? Antigamente eu tinha que declarar só porque eu tinha movimentado que seja R$ 1, mas eu não era obrigado a apresentar valores inferiores a R$ 1.000. Então eu entregava, mas não precisava colocar essa informação lá. Quero colocar, Cíntia, para eu ter tudo lá? Posso? Pode, tá bom? E as dívidas que eu vou ter que declarar, se ela for inferior a R$ 5.000, eu não preciso colocar essa informação. Se for superior, eu preciso também mencionar lá na minha declaração, tá bom? Então, aqui uma vez sendo obrigado a declarar, o que que eu posso e o que que eu não preciso colocar em relação aos meus bens, meus direitos e dívidas. Perfeito? E aqui, para a gente fechar, um resumão. Então, vou precisar declarar em relação à minha renda, ao meu ganho, se esse ganho for acima de 28.559,70 centavos. Se eu tive ao longo do ano um ganho isento de 40.000. Se eu tenho atividade rural e o meu ganho lá foi superior a 142.798,50. Se quando eu olho para o meu patrimônio, meus bens e direitos, ele totalizando todos ali for superior a 300.000, eu tenho que declarar. Se eu fiz uma venda desses meus bens no ano passado, obtive lucro nessa venda, eu preciso declarar. E também se eu quero aproveitar da isenção lá dos 180 dias, quando eu vendo um imóvel residencial. E terceiro, e não menos importante, a novidade aqui para a gente é em relação aos investimentos por meio da Bolsa de Valores. Eu vou precisar declarar se a somatória das minhas vendas for superior a R$ 40.000 e se eu tiver emitido aí alguma DARF ao longo do ano passado, porque eu obtive um ganho tributável, ou seja, passível de recolhimento de imposto de renda. Perfeito? Então, que vocês possam ter entendido, olhado se é o cenário de vocês para declarar, começar a separar as informações, documentações e dar esse pontapé inicial a partir do dia 15. Não fica com receio, não fique com medo, vai ser super, super tranquilo. Cada vez mais, até agora, a gente tem a possibilidade, já vinha a declaração pré-preenchida com as informações que tem lá no seu informe. Então, é algo que está sendo também facilitado esse processo. Que vocês façam aí boas declarações. Se você quer trazer algumas dúvidas, algumas questões para a gente produzir os vídeos desse ano, as atualizações, deixa aqui nos comentários a sua sugestão de tema, de vídeo, para que a gente possa compartilhar desse ensinamento, dessas informações, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Boa declaração e até mais. Beijos. Tchau, tchau.